Olá, queridos alunos, então, começando nossas aulas de segunda-feira, tá? Do dia 9 de 11 de 2020, História, página 265 a 273. Cidadania no dia a dia. Os cuidados com os meios de comunicação. Durante o regime militar e em outros períodos da história brasileira, os meios de comunicação foram usados para valorizar o governo e fazer propaganda dele. Por isso, devemos sempre ter cuidado com as informações recebidas pela mídia, pois elas podem limitar o modo como formamos nossa opinião. Então, relembrando que Getúlio Vargas, né, ele teve o rádio, o apoio do rádio, no caso, para falar sobre tudo que ele queria fazer para o povo. Então, no caso, a mídia, ela ajuda muito, ou também atrapalha muito, né? Falando sobre uma pessoa que você não conhece. Então, você vê na mídia falando bem da pessoa, você acredita. Falando mal também, acaba as pessoas acreditando, até que se prove o contrário. Então, o livro está chamando atenção para isso, tá? Então, observe a situação apresentada abaixo. Então, é até bom vocês lerem, né, com os responsáveis de vocês, essa parte aqui, ó. Ao longo do nosso dia a dia, recebemos diversas informações e observamos muitos acontecimentos importantes. No entanto, nem sempre os meios de comunicação nos mostram as coisas como elas aconteceram. Muitas vezes somos apresentados apenas um ponto de vista que pode estar distorcido. Às vezes o candidato fez tudo o que podia fazer e a mídia mostra que o candidato não fez tudo, deixou muita coisa a desejar, né? Sem gratidão. Mas infelizmente, por isso que as pessoas têm que se manter por isso que as pessoas têm que se manter informadas e acompanhar realmente de perto, no caso, a vida dessas pessoas que estão tomando conta, né, das situações do país, do estado, do município, tá? Por isso que não pode ir pela mídia. Você tem que investigar se aquela informação está vindo de um site, de uma rede de televisão que realmente é considerável correta, tá? Então, por isso é muito importante pesquisarmos e ouvirmos fontes variadas para que seja possível formarmos nossa opinião. Você costuma pesquisar em outras fontes e confirmar as informações que recebe pelos meios de comunicação? Por que é importante conversar com diferentes pessoas e buscar informações em diversos meios de comunicação? Então, no caso, para os responsáveis, né, de vocês que vão votar, vocês podem estar passando esse conhecimento que vocês estão aprendendo com o livro e mostrar essa página também para eles, a 265, né? Pesquisar bastante sobre a pessoa que nós iremos eleger nos próximos anos, né? No caso, essa pessoa estará tomando conta, né, do nosso país, como eu falei, né? E estará tomando conta do nosso estado, do nosso município, enfim. Toda eleição, ela tem um motivo. Qual cargo que vai ser eleger, né? Nessa eleição. Então, vocês têm que falar com as pessoas que são da família de vocês que votam, que elas têm a responsabilidade nas mãos, tá? Então o voto, ele te dá essa autonomia. Continuando. A resistência à ditadura. Durante todo o regime militar, diversos movimentos de resistência à ditadura ocorreram no país. Pessoas de diferentes grupos da sociedade fizeram oposição ao regime e denunciaram problemas, como a falta de liberdade e o intenso uso da violência pelo governo. Então, ditadura. A pessoa não podia colocar sua opinião. A pessoa só podia aceitar o que o governo queria, né? Se falasse contrário ao governo, era punido. Então, essa resistência foi expressa de diferentes maneiras. Até 1968, muitas passeatas foram organizadas mobilizando milhares de pessoas contra a ditadura. Após esse ano, houve um aumento da violência e da repressão contra opositores ao regime militar, impedindo as manifestações populares. Aqui, ó. Eles impediram esse tipo de manifestações, tá? Então, escritores, cineastas, artistas, professores, intelectuais e operários se reuniram para protestar contra os abusos da ditadura. O movimento ficou conhecido como Passeata dos 100 Mil, na cidade do Rio de Janeiro de 1968. Então, a passeata ficou conhecida como a Passeata dos 100 Mil. Olha, as ruas ficaram tomadas, tá? Porque foram professores, como eu falei, professores, escritores, intelectuais, cineastas, operários se reuniram para protestar. E essa passeata ficou conhecida como a Passeata dos 100 Mil. Claro que a passeata tem que ser o quê? Protestando os direitos, no caso, o que você quer que seja mudado, né? O que tem que ser revisto pelo governo. Não quebrar, danificar, né, por onde a passeata está passando, porque aí vai ocorrer o quê? Vir policiais e vai acabar com a passeata. Então, as pessoas que organizam as passeatas, elas devem colocar na cabeça o seguinte:
elas devem querer sim os direitos e procurar no caso, fazer, no caso, a manifestação, mas a manifestação o quê? Da paz, né? Querendo os seus direitos, mas sem danificar nada que tenha ao seu redor, né? Essa é a verdadeira manifestação. Então, com o aumento da repressão, cresceu também o número de grupos que recorreram à luta armada como forma de resistência à ditadura, formados em grande parte por estudantes, operários e camponeses. Esses grupos realizaram diversas ações de guerrilha, como o sequestro de embaixadores estrangeiros para serem trocados pela libertação de presos políticos. Em resposta, o governo endureceu ainda mais a repressão e a perseguição aos opositores. Embaixadores eram representantes responsáveis pelo diálogo com países estrangeiros. Tá? Então eles sequestravam para poder, no caso, soltarem, no caso, né, os presos políticos. E aí o governo não cedia. E aí começou, no caso, o desentendimento, né, com o povo, no caso. Resistência e produção cultural. Outro tipo de resistência realizada nesse período foi a cultural. Diante das arbitrariedades cometidas pelos militares, diversos artistas, como músicos, escritores, atores, cartunistas e artistas plásticos, tornaram-se cada vez mais engajados politicamente. Então lembra que eu falei já para vocês que, no caso, os artistas, eles, por meio de peças, de músicas, eles transmitiam o que estavam passando no país. Isso não agradava, porque já que era uma ditadura, não podia fazer isso. Então começaram o quê? A perseguir, no caso, os escritores, os atores, os cartunistas, os artistas plásticos, os músicos, para eles pararem com isso. Eles não podiam colocar o que eles sentiam na música ou o que eles sentiam nas suas peças, né? Eles não podiam fazer isso. Então o governo começou a perseguir também, no caso desse pessoal, no caso da produção cultural. Tá? Então aqui, ó, atores protestam contra a censura imposta pelo regime militar. Teatro Municipal na cidade de São Paulo em 1968. Ó, tá? Então eles estão aqui, ó. Teatro é cultura, cultura é liberdade. Então eles estavam defendendo que eles tinham que se expressar da forma que eles achavam. Tá? Esses artistas foram muito corajosos na época. Então, resistência à música durante a ditadura. Muitos músicos brasileiros também fizeram oposição ao regime militar. Chico Buarque e Geraldo Vandré, por exemplo, usaram suas canções para denunciar o que estava ocorrendo no país. Então, eles usavam a música para falar o que estava acontecendo no país. Os festivais de música promovidos pelas emissoras de televisão durante a década de 1960 ajudaram a difundir algumas dessas canções. Porém, vários músicos foram censurados e perseguidos durante a ditadura. E alguns deles foram, inclusive, presos. Tá? Então, um dos músicos que mais tiveram problemas com a censura foi Chico Buarque, que compôs diversas músicas que criticavam o regime militar. Leia a seguir o trecho de uma canção desse artista chamado Apesar de Você, de Chico Buarque. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Quer dizer, ele fez uma crítica. Ó, esse trecho aí já fala que o povo não podia falar nada, né? Então, Chico Buarque, em 1971. O povo não podia se expressar de forma alguma. Então, ele teve vários problemas, né, com a censura. Foi um dos músicos que mais teve problema, foi Chico Buarque. Transição para a democracia. A ditadura é o quê? No caso, o governo só podia falar o que ele queria e o povo tinha que baixar a cabeça, como dizia na música dele, não podia falar nada. A democracia já é o contrário. A democracia, o povo poderia se expressar. Então, transição para a democracia. No final da década de 1970, teve início uma crise econômica no Brasil. As altas taxas de inflação, o aumento do desemprego e os baixos salários contribuíram para que a imagem do governo militar ficasse desgastada. Então, não estava indo bem. Então, como o governo militar não estava indo bem, então o povo começou a criticar. Além disso, a população estava descontente com a repressão do regime, que foi responsável pela tortura e pelo desaparecimento de muitas pessoas. Então, muitas pessoas nessa época desapareceram. Assim, recomeçaram as mobilizações populares contra a ditadura e em defesa da democracia. Então, queria que a ditadura fosse embora e entrasse a democracia. Ao perceber a força dessas manifestações diante de um governo já desgastado pela crise econômica e social, os militares iniciaram o processo de abertura política. Entre 1978 e 1979, o processo de abertura política é consolidado. Ao longo desses anos, anula-se
e suspende-se a censura, assim como é decretada a anistia aos presos políticos, tá? Então, a lei da anistia. A lei da anistia, aprovada em 1979, concedeu a absolvição dos presos e exilados da ditadura militar, possibilitando o retorno de muitos brasileiros aos seus lares. Entretanto, ela gerou discussões, pois nem todos os punidos foram anistiados. Por outro lado, a lei anistiou muitas pessoas que praticaram crimes de tortura e de assassinato no período. As diretas já. Com o fim da censura aos meios de comunicação, a população passou a ter acesso a notícias sobre aspectos negativos da ditadura militar, aumentando o número de opositores ao regime. Além disso, com a permissão da criação de novos partidos políticos, em 1979, muitos políticos contrários ao governo organizaram uma campanha por eleições diretas para a presidência da República. Essa campanha foi conhecida como Direta Já e recebeu o apoio de milhões de brasileiros que pediam o fim da ditadura e a volta da democracia. Não queriam mais a ditadura, porque a ditadura ela oprimia, né? E aqui também fala na página 270, né, sobre a opressão que essas pessoas sofreram, sobre o AI-5, né, que suspende-se a censura, né, que era pessoas presas, pessoas torturadas. Então, se não aceitasse, levava a pessoa à tortura, desapareciam com as pessoas. Então, eles queriam que isso acabasse, né? Muitos familiares foram afetados com essa ditadura. Então, a campanha pelas diretas já alcançou diversos setores da sociedade brasileira. Em 1974, reuniu centenas de milhares de pessoas em manifestações espalhadas por todo o país, né? Mesmo com intensas mobilizações populares, a lei que previa eleições diretas não foi aprovada, infelizmente. Porém, em 1985, em 1985, o Congresso Nacional conseguiu eleger um presidente civil, ainda que essa eleição tinha sido indireta. Esse fato marcou o fim do regime militar, tá? Então, nas diretas já, aqui o povo unido, ó, pedindo para acabar, no caso, a tortura, né, que era a democracia, que não podia se expressar, que era, no caso, sumiam com as pessoas, prendiam as pessoas, estavam implorando para que voltasse a democracia. Então tá aqui, ó, multidão participando de manifestação pelas diretas já, na cidade de São Paulo, em 1984. Na página 272 tem as atividades, o roteiro de entrevista, tá? Vocês farão a entrevista, no caso, tá? Pede que os fatos que ocorreram durante a ditadura militar ficaram na memória de muitas pessoas que viveram esse momento da história do Brasil. Junte-se a um colega, quer dizer, junte-se a um familiar, né? E entreviste uma pessoa de 60 anos. Se vocês conseguirem, né? Pode ser por zap, por telefone, que tenha vivido nessa época. Um tio, uma avó, né? E façam a entrevista com eles. E passem, no caso, pra gente na aula, no caso, online, tá? E na página 273 é o resumo de todas as datas importantes que nós vivemos nesse capítulo aí. E tem também na página 269, tá assim, leia a seguir um trecho de uma canção sobre o período da ditadura militar. Tá? É um trecho de uma canção e, no caso, tem 3 perguntas aí, no caso, pedindo para vocês interpretarem essa canção, tá? Que é sublinhar na letra da canção quais são as reivindicações citadas pelo artista. Letra B, essa é a letra A. Sublinhar sabe que é passar uma linha embaixo, né? Então vocês vão sublinhar as reivindicações citadas pelo artista. Letra B, que aspectos da ditadura militar foram criticados pelo autor da canção. Letra C, em sua opinião, qual a importância de os artistas denunciarem o que ocorria no país durante a ditadura militar? E o trecho da música a gente quer viver pleno direito. A gente quer ter todo o respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. Tá? Então, Gonzaguinha, em 1980, esse compositor foi um dos mais perseguidos pela censura durante o regime militar. Tá aqui, ó, Gonzaguinha. Tá? Então, essa música aí, tenho certeza que já ouviram já, que é uma música bem, bem falada, já foi cantada por outros artistas, né? Então, não é uma música, né, é um trecho de uma música muito conhecida, tá? Que ela foi trabalhada na ditadura militar. Ele foi perseguido por causa dessa música. E as atividades de história, ele fazer as páginas 265 a 273 e fazer página número 1. Então, Brasil, ame ou deixe. Qual era a intenção do governo ao fazer propagandas como essas? Tá? Número 3. Reflita sobre o trecho da música da página 268. Qual é a mensagem que Chico Buarque pretendeu transmitir?
Número 4. Em sua opinião, qual a importância de os artistas denunciarem o que ocorria no país durante a ditadura militar? Por que eles eram tão oprimidos? Por que eles não podiam transmitir na música? Sabe que a música ela atravessa, né, lugares. Então eles não queriam que fosse tratado na música, né? Por isso. Mas tem mais coisa que o livro fala sobre isso, sobre a música, né? Que eles eram oprimidos por quê, os músicos, né? Os artistas. Por que eles passaram por tanta perseguição? Né? Foram até presos, né? E os que faziam música também, eles passaram por tanta tortura, assim, de perseguição das suas músicas, como Chico Buarque, como Gonzaguinha, né? Sendo perseguido, não podendo se expressar no dom que eles tinham, que era de compor músicas, né? Então, o recado de sempre, lavem as mãos, fiquem em casa, juntos somos mais fortes, se precisar sair de casa. Sem máscara, um beijo enorme para vocês e até as próximas aulas finais do módulo 4 do quarto bimestre de História.